Saudações a todos. Vamos apresentar aqui uma rápida passagem por diversos modelos de programa Alô Mundo ou Hello World em algumas linguagens de programação consagradas no meio da informática. Vocês já devem saber, um programa Olá Mundo é a primeira passagem por tradição toda vez que uma nova linguagem é apresentada. E a nossa intenção aqui é abrir um pouco os horizontes dos senhores para além do universo C. Essa primeira parada será a avó de todas as linguagens, a Fortran, em especial a sua versão de 1977. Aqui está sendo apresentado um programa básico de Alô Mundo. Eu vou fazer algumas explanações sobre a linguagem. Primeiramente, a formatação desse modelo. Para a Fortran, é preciso prestar atenção onde o seu código estará disposto. Primeira coluna, para a colocação do marcador de comentário. No caso, a letra C. Tudo que tiver após dela é um comentário, não será lido pelo compilador. Algum texto que julgue ser útil para você mesmo ou para algum outro programador ter informação. As colunas de 2 até 6 são para a colocação de números, são ditos como os formatos. No caso aqui, a formatação de texto costuma estar fora dos comandos para impressão de tela. Os programas iniciam com um comando program, aqui eu coloco um título qualquer, devem terminar com um end. Aqui eu tenho o comando write, ao contrário de ser write, é uma palavra reservada da linguagem. Eu não preciso chamar nenhuma biblioteca ou módulo para isso. Este asterisco indica que eu vou colocar na saída padrão. E este 10 significa o número do formato que eu estarei usando. No caso aqui, meu formato apenas é a minha frase Olá Mundo. Os detalhes importantes se vocês puderem reparar, as linhas não terminam em ponto e vírgula. Aqui significa que o caractere Enter faz parte da linguagem, determina o fim do comando. Eu não posso colocar, por exemplo, numa mesma linha o write e format. Outra característica de Fortran é que ele não é sensível ao caso. Em princípio, posso usar maiúsculas e minúsculas indiscriminadamente com as palavras-chave ou uma variável declarada. Eu vou botar compilar sem nenhum erro. Vamos executar. Aqui uma mensagem de aviso. E aqui meu Olá Mundo e Fortran. Aqui foi usado como IDE da fase de desenvolvimento o Playtool da Silversoft, que é livre para usos não comerciais. E aqui no caso ele vai abrange até a versão de 1995 do Fortran, que é uma linguagem que continua se evoluindo, vem absorvendo ao longo do tempo características novas, por exemplo, possui orientação a objeto, possui alocação dinâmica de memória, que não existiam na versão de 1977. Eu posso dizer que daqui a 50 anos Fortran ainda vai estar aí. Novamente, ela tem se tornado uma linguagem talvez mais de nicho. No caso, o nicho é o científico, é muito otimizada
para cálculos matemáticos. A próxima parada seria o Pascal ou Visual, mas especialmente vamos começar pelo Visual. Ele é uma linguagem baseada no Pascal, desenvolvida aqui por um brasileiro. É meio uma portabilidade do Pascal para o português. É uma espécie de Portugal. E o objetivo dela, principalmente, é educativo. É ensinar ou forçar o aluno a ter que aprender boas práticas de programação. Assim que você abre, no caso, a ideia do Visual Alchemy, ele apresenta aqui o esqueleto de um programa, começando com a declaração no título, algoritmo, no caso sem nome. Essas duas barras são comentários com as informações básicas que o gasto se deva passar, no caso, disciplina, professor, aqui temos o nome, Antônio Carlos Nicolório, mantenedor desse software até agora, a descrição do que o seu algoritmo faz, seu nome e a data. Seleção de variáveis, que é feita a declaração de variáveis. No caso do Olá Mundo, ele não é necessário. É que o início do seu código e o fim dele. Caso essas duas aqui são obrigatórias, além do título. Vou editar por cima desse texto escrito. Caso aqui personalizando o título. Só que variáveis não vou precisar. Vou voltar lá. Vamos então executar. Pronto. Olá Mundo. Fim da execução do programa. Vocês também podem ver. Ele não precisa de uma terminação em cada sentença. No caso, o Enter é a terminação da sentença. Ele também não é sensível ao caso. Poderia colocar aqui, escreva, compilaria do mesmo jeito. Agora, se eu quiser utilizar uma variável aqui, vou reescrever o campo var, colocar versão, variável versão será um inteiro. Vou colocar aqui versão. Aqui o detalhe, a atribuição aqui 2 é feita com 2 pontos igual, ao contrário de C, que é um simples igual. Um espaço. Salvar. Salvar o mundo. Versão 2. Eu, no caso, poderia ter declarado essa variável aqui na parte própria do programa. Vamos tentar.
Não. Também tem uma área específica da declaração de variáveis, no caso ele é bem rígido. As versões mais antigas de C também tinham essa restrição, mas ela caiu com o C de 99. Ok, nasce em minha segunda versão de Olá Mundo para o Visual Alc. Eu posso exportar aqui para a grande linguagem Pascal, em que o Visual Alc é grande parte baseado. Meter minha declaração de variável, tem o begin e o end, no lugar do início e do fim do algoritmo. Pascal pediu um ponto e vírgula ao fim de cada variável. A atribuição é igual e Pascal também não era sensível ao caso. Bom, senhores, posso dizer que Pascal foi a linguagem que vos fala foi apresentado à programação. Evoluiu depois para o Delphi, caso inicialmente associado pela finada Borland, e atualmente ele é mantenido pela Embarcadero. Teve mais ou menos seu ápice Delphi por volta do começo do século XXI, mas entrou em declínio, principalmente após o desenvolvimento dos aplicativos e voltado grande parte para a internet. Ele não conseguiu acompanhar mesmo. Passemos a Python, linguagem grande em voga na atualidade. Isso aí, vamos ver agora que um dos motivos é o fato dela ser extremamente simples, não demandar uma estrutura tão rígida, como por exemplo ocorreu no Visual do Pascal. Aqui nós temos o ambiente idle shell, que vem integrado a toda instalação que você fizer do Python no seu computador. Olá Mundo estará basicamente em uma linha print. Pronto, só isso. Eu poderia também fazer um arquivo separado. Vamos lá. Pai. Eu talo com F5. Pronto. Outro motivo também pela popularidade de Python é a sua riqueza da biblioteca, muitas delas desenvolvidas pelos próprios usuários. E um detalhe importante é Python, no caso, é sensível ao caso. Se eu colocar aqui um print com P maiúsculo, eu já obtenho um erro de compilação. Então, é forma que print que hoje não está definido, você quis dizer print minúsculo. Bom, chegamos agora à linguagem Java. É uma linguagem também muito popular ainda. Grande parte por sua participação no desenvolvimento de aplicativos para Android, antes dela ser sucedida pela Kotlin. E só que, ao contrário do Python, Java tem uma estrutura bem mais complexa. Vocês podem reparar, mesmo um programa mais simples de todos, você é forçado em Java a utilizar o conceito de classe de maneira superficial.
Pode ser uma modelagem que você faz em alguma entidade física em que você une num só conceito os atributos daquela entidade, aquela parte do código que vai atuar em cima desses atributos, que no caso de Java são os métodos, ou em C seriam as funções. E Java, no caso, pode ser considerada uma espécie de neta de C. Ela herdou dela uma característica de iniciar sempre pelo método main. Ou seja, o compilador C sempre vai procurar qual é o arquivo em que está implementado o método main. E no caso do Java, o compilador dele vai procurar a classe e implementa esse método. Ele vai executá-lo primeiro e todas as demais serão chamadas a partir daí. Também outra praxe em Java é que a classe em que main está, melhor, qualquer classe tem que ter o mesmo nome do arquivo. E no caso estou usando o Gini, já instalei o JDK, para desenvolvedor, vamos compilar, sem problemas, executar aqui o Alamundo em Java. E agora, aquela que deve ser a linguagem mais usada direta e indiretamente pelos senhores, pelo menos como consumidor de conteúdo, que é o HTML. E é bom ressaltar, não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação de texto. Como diz sua, melhor, de hipertexto, como diz sua sigla em inglês. No caso aqui, ela é utilizada para fazer a diagramação de páginas web, no caso as páginas estáticas. Você apenas lê, acessa algum link. Se você quiser adicionar algum dinamismo a uma página web, você teria que utilizar por cima do HTML alguma outra linguagem, como JavaScript, PHP e diversas outras. Isso aqui é a estrutura básica da página mais simples, HTML. E no caso, para fazer a marcação das páginas web, utilizamos o recurso de tags ou rótulos, etiquetas em inglês. A página HTML vai ter seus extremos, a etiqueta que inicia o código da página propriamente dito, seguindo cabeçalho, fica aqui texto, fica no topo da janela. No caso aqui coloquei minha primeira página HTML, só que o A, o acento agudo, escrito desta forma aqui. Lembrando que foi desenvolvido em inglês praticamente não tem acentos. Então, para permitir o uso de outras linguagens, foi criada essa notação especial aqui. Ora, há formas mais simples aí de criar páginas HTML sem ter esse problema de legibilidade, mas está fora do escopo aqui. E aqui depois vem o corpo, que é a parte principal do texto HTML. Vale. CH aqui, no caso de cabeçalho, utilizado em parte para títulos. Poderia utilizar parágrafo, que é o texto em tamanho comum. Utilizaria, no caso, esse tipo de tag, se precisar. Mas para melhorar a legibilidade aqui na tela do computador, preferi header 1, que é, no caso, cabeçalho de maior tamanho. Aí existem outros que vão diminuindo progressivamente conforme eu coloco H2, H3. Bom, sem mais delongas, vamos abrir, no caso, a página. Vou usar qualquer
navegador, tá pelo Chrome. Aqui, minha primeira página HTML, topo, e olá mundo para os senhores. Agora vamos falar do Windows, não é uma linguagem de programação, mas o sistema operacional Windows foi desenvolvido em cima de uma extensão de C desenvolvida pela Microsoft a partir da sua biblioteca Windows.h, aqui apresentando no Code Blocks. Nós vemos aqui a biblioteca Windows.h desenvolvida pela empresa, e no caso o primeiro método chamado WinMain. E aqui eu botei para ser executada uma caixa de mensagens, uma message box, apresentando o Hello World. Vamos lá, vou compilar, não tem problema, vamos executar, pronto. Meu Olá Mundo, versão Windows. E agora, senhores, chegou a vez do Assembler. É aquele primeiro degrau acima da linguagem de máquina. Cada arquitetura de computadores tem sua própria versão de Assembler. Não vou entrar em detalhes aqui, mas é interessante ter uma ideia do que está acontecendo por trás dos panos. Aí eu vou pedir auxílio ao Code Blocks, e só que eu vou fazer um pequeno ajuste aqui em Settings, Compiler, Other Compiler Options, e colocar a diretriz chamada Save Temps, caso salvar intermediários. Vou lá, compilar, executar. Vou lá, olá mundo. Só que ele não vai apenas gerar o executável ponto objeto, como ocorre quando eu não coloco a diretiva save temps. Ele vai gerar também para mim um arquivo .i e um .s. .s aqui abrir como um bloco de notas, e vou lá o código Assembler para meu pequeno programa em C. Aqui à esquerda tem os rótulos, marco o início aqui de uma função, uma subrotina, aqui no caso o início da main, e aqui no caso está a minha string Olá Mundo. Vocês vão ver mais à frente, é acrescentada essa terminação aqui. Vamos ver aqui, no início da main vão carregar diversos registradores. Aqui já dentro de main ele salta aqui a carregar minha string dentro desse registrador, só que curiosamente ele chama a função putString. Ela também faz parte da biblioteca standard.io, que nem a printf. A questão é que a função puts apenas imprime uma string crua, sem nenhuma formatação de alguma variável, coisa assim. Por exemplo, eu poderia reescrever o código fonte, simplesmente como
executar. O resultado para o usuário foi o mesmo. E vejamos aqui o código em Assembler. Gerado, pode-se dizer que foi praticamente o mesmo. Então, o que está acontecendo? Eu usei print F e o compilador me chama putstring. O que aconteceu? Na verdade, o compilador foi inteligente e usou a função mais simples que poderia fazer a mesma coisa. No caso, imprimir um texto cru, sem formatação nenhuma. Para obter um assembler que chamasse printf, eu precisaria mudar meu código para algo que só printf consegue fazer. No caso, um texto formatado. Vou colocar aqui versão 1 e pedir colocar um inteiro. No caso, vou botar o inteiro, vou botar 2. Vou botar meu Olá Mundo versão 2. Lá, tá. Agora vejamos que código ela me fornece. Olha lá. Quando só printf pode fazer a tarefa, então é ela que é chamada. E por fim chegamos ao executável, código binário. Bom, não vou também entrar em detalhes, seria enlouquecedor aqui, mas vamos ver onde eu posso encontrar meu Olá Mundo escondido nele. Para isso vou ter que abrir meu executável. No caso, vou utilizar o editor de texto em hexadecimal new. Vou pedir para ele procurar, escolher a palavra lá, mundo. Opa, não achou? Mandar ignorar o caso. Pronto. Está aqui, Olá Mundo. Versão, no caso, o inteiro que eu usei. Escrito aqui em hexadecimal. Bom, senhores, chegamos ao fim. Espero que tenham achado interessante. Tenham depois curiosidade de conhecer outras linguagens e o que elas podem fornecer de versatilidade. E muito obrigado. Deixe seu like. Até a próxima.